Olá, boa noite. O Realidade em Pauta começa hoje uma série de reportagens e entrevistas que tem foco na política. Nós não vamos falar aqui sobre os candidatos ou sobre as propostas, nem queremos analisar as plataformas ou as campanhas Brasil afora. Vamos falar sobre política da maneira mais didática e prática possível. No jornalismo da Novo Tempo, a gente entende que o cidadão precisa de informação de qualidade para ter condições de formar o seu próprio pensamento e então criar o caminho que achar mais apropriado em direção às escolhas políticas que vai fazer nas urnas e, principalmente, como vai agir na posição de fiscalizador autônomo das ações daqueles que forem eleitos. E ao longo desta semana, nós vamos apresentar 4 reportagens que têm a política como temática. Vamos falar sobre conceitos, ideologias, atuação dos partidos, o papel do cidadão, as origens e o peso da corrupção no cenário político nacional e as funções dos cargos que estão em disputa neste ano. Em cada uma dessas reportagens, as nossas equipes conversaram com especialistas dedicados a fornecer o máximo de informação isenta ao nosso telespectador. E toda essa produção do jornalismo da Novo Tempo tem a intenção de oferecer a você que nos acompanha informação de qualidade e embasamento para entender como a política funciona e qual o seu papel como cidadão que não está isento da participação e das responsabilidades que a democracia carrega consigo. Não importa a cor da pele, a renda mensal, o estado de origem e a cidade onde mora. Cada cidadão está ligado ao outro por um fator que determina todas as vidas do país: a política. O professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, vai além. Para ele, política e vida estão mescladas. Política você faz até dentro de casa. O filho que faz uma demanda para a mãe, para o pai, ele está fazendo política. Ele está tendo um sonho e está solicitando ao pai ou à mãe que realizem esse sonho. Então não faz diferença se você gosta ou não, se acompanha ou se nem se importa com o que acontece no cenário político. Seja no centro do Poder Federal em Brasília ou na Câmara do menor município do país, são as ações políticas que vão dizer quanto você vai pagar pelo litro do combustível, por exemplo, ou até que idade vai trabalhar antes de conseguir a merecida aposentadoria. É a política que dita a regra, mas é o cidadão que tem poder de controlar a política, ao menos em teoria. O professor Roberto Romano, titular da cadeira de Ética e Filosofia da Universidade de Campinas, resume de forma enfática o peso que, na visão dele, o cidadão tem na condução da política no Brasil. Quase nulo. Esse é um dos defeitos mais graves da vida brasileira, em termos políticos. Os partidos políticos não são democráticos, nem a esquerda nem a direita. Você não tem o básico, que é a pressão das bases, dos militantes inscritos nesses partidos sobre as decisões. As decisões são tomadas pelas direções, que estão nesse trabalho há mais de 30, 40 anos, controlam os recursos do partido, controlam as candidaturas, controlam as alianças e não prestam contas a ninguém. Para que as coisas sejam diferentes, o cidadão precisa buscar participação e conhecimento. Um bom começo poderia ser entender os conceitos básicos da política, por exemplo, as origens dos pensamentos de direita e esquerda, como explica Cláudio Couto, doutor em ciência política e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Os conceitos de esquerda e direita, eles nascem na Revolução Francesa. Isso por quê? Porque na Assembleia Nacional sentavam-se à direita do presidente da Assembleia Nacional aqueles que defendiam os valores mais tradicionais, defendiam a monarquia, defendiam o interesse da aristocracia territorial, aquela que tinha terras, e sentavam-se à esquerda aqueles que defendiam o liberalismo político, defendiam o fim da monarquia, defendiam o maior igualitarismo e, portanto, o fim justamente dos interesses da aristocracia. Dali para frente, as ideias de esquerda e direita passaram a ser associadas basicamente à esquerda defendendo mais igualdade e defendendo mais mudanças, enquanto a direita passou a ser a defensora da tradição, da conservação das coisas como estão e de menos igualdade, ou até mesmo de desigualdade, como no caso da época da Revolução Francesa, a defesa de nobres versus plebeus, que haveria uma diferença natural de nascimento entre as pessoas. E daí esquerda e direita podem ser, para sintetizar, basicamente vinculados a isso. A esquerda é mais favorável à igualdade, a direita é menos favorável à igualdade. E uma população dividida entre os dois polos não é um fenômeno estranho, de acordo com Roberto Romano. Desde o século XIX nós temos esse tipo de polarização. No século XIX não era entre esquerda e direita, era entre liberais e conservadores, Mas é muito saudável essa diferença.
O que é preciso é que o eleitor não fique interessado apenas nas etiquetas, né? Mas vá até a ação concreta do político, do partido, para verificar se ele trabalha pelo bem comum ou se ele trabalha pelo bem próprio. E não tem lado certo ou errado. Depende do valor que cada um tem, né? Se as pessoas carregam valores mais próximos da igualdade, elas tendem a ser mais de esquerda. Se elas são mais favoráveis a, muitas vezes, a hierarquia, a ideia de que há quem manda, quem obedece, tendem a ser mais favoráveis à direita. O centro seria aquela posição que é, no limite, equidistante entre direita e esquerda, né? Existe a centro-esquerda, alguém que, digamos, está à esquerda disso que seria o centro, mas não está tão à esquerda quanto outros naquela sociedade estariam. E existe, da mesma forma, o centro e a centro-direita. É aqueles que estão à direita do centro, mas não estão tão à direita. Mas apesar da polarização entre esquerda e direita, normal e aceitável em qualquer democracia, o alerta de Cláudio Couto é contra o extremismo em alas dos dois polos. Mas polarização é uma coisa e extremismo é outra, né? Alguém pode ser de esquerda e ser moderado, pode ser de direita e ser moderado. Assim como alguém pode ser de direita e ser um extremista, e pode ser de esquerda e ser um extremista. E muitas vezes os extremistas, mesmo um de esquerda e outro de direita, eles são muito parecidos entre si. Porque extremistas são pessoas muito intolerantes, né, que não aceitam posições diferentes da sua. Acho que todo mundo que está numa posição diferente da sua está necessariamente errado e, mais ainda, é um inimigo e não apenas um adversário ou simplesmente um diferente. Por isso a discussão política seria mais eficaz com o foco nas ideias, nos projetos, o que exige informação e interesse no tema. Mas para Roberto Romano, esse ideal ainda tem que ser alcançado no Brasil. Isso só pode ser feito com o auxílio dos partidos políticos. Como os partidos políticos brasileiros falham absolutamente, você não tem um cidadão politizado. Nós levaremos um bom tempo ainda para chegarmos a utilizar essa riqueza de informações e transformar em politização. Mesmo assim, Ricardo Caldas enxerga um movimento de mudança em como a sociedade se relaciona com a política. A expectativa não é mais pela democracia representativa, mas é pela democracia participativa, ou seja, quais são os fóruns, quais são os locais em que a população pode participar diretamente, não apenas da escolha do seu dirigente, que seria pelo voto, mas também e principalmente como é que a sociedade civil pode participar do processo decisório, ou seja, vai além das eleições, além da escolha, e nós entramos agora na própria tomada de decisão, no processo de tomada de decisão. Olha, para a gente fazer as análises mais profundas ainda aqui dentro do estúdio, para ajudar o telespectador da Novo Tempo, eu estou recebendo aqui hoje, dentro do estúdio, e até quinta-feira, Jéssica Voigt, que é cientista social, mestre em ciência política pela USP, e também Alexandre Futili, que é doutor em ciência política e é pesquisador da Unesp, a quem eu já estendo aqui as boas-vindas e digo que é um prazer imenso receber vocês dois aqui. Jéssica. Muito obrigada pelo convite espero poder contribuir com o debate ao longo dessa semana. Certamente. Alexandre, muito obrigado também pela sua colaboração com a gente. Obrigado pelo convite também, Hélio, e parabéns pela iniciativa em pautar um tema tão importante, tão necessário, né? A cidadania como um todo, às vésperas desse pleito 2018. Vésperas de um pleito que está bastante complicado, bastante controverso. Agora, veja bem, Alexandre, você está na academia, você atua na Unesp, é pesquisador da Unesp, a Jéssica atua na Transparência Brasil. Eu acho que são dois órgãos em que a gente consegue, através dos quais a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo no Brasil. E a gente começa essa discussão perguntando justamente isso. O cidadão brasileiro, ele hoje, ele tem condição, ele está mais politizado para entender o que está acontecendo no cenário político brasileiro, depois que a gente teve impeachment, depois daquelas manifestações de 2013. A gente tem um eleitor mais consciente hoje? Eu acho que a gente tem um eleitor que percebe que ele faz parte da discussão sobre como a sociedade vai ser regida, né? Às vezes, por muito tempo se teve essa ideia de não, o outro vai decidir, eu vou participar só no momento do voto, e todos os acontecimentos políticos trazem a verdade, que nós temos que prestar atenção sobre o que está acontecendo com o poder, nós temos que olhar os nossos governantes, nós temos que olhar quem ocupa os cargos, como as políticas são feitas, porque nós fazemos parte daquilo e nós sofremos as consequências do que quer que seja decidido nessas esferas. Então, eu acho que a palavra é sim consciente, o cidadão
está mais atento ao que está acontecendo, o cidadão está olhando e está preocupado com o futuro do Brasil. Essa atenção que a Jéssica coloca aqui, que o cidadão supostamente está tendo mais do que antes, Alexandre, é um fenômeno que a gente pode perceber como um impacto direto do desgosto com a política? Eu acho que sem dúvida. Você comentava se teríamos nesta eleição eleitores mais conscientes do que os pleitos passados. O que eu diria certamente é possível afirmar é que temos um eleitor mais desiludido, né, mais frustrado com a política de uma forma geral e particularmente, e isso vale destacar, ou é importante destacar para o telespectador, que não é uma singularidade, uma particularidade brasileira. Na verdade, nós vivemos uma crise da democracia em nível mundial, né? E do sistema de representação que os partidos políticos historicamente foram responsáveis por fazer essa mediação entre representantes e representados, né? Então, os partidos políticos estão em xeque em todo o mundo, né? É uma crise de legitimidade nesse sentido, e nessa direção tem aparecido, não só no Brasil, mas em outros lugares também, políticos se apresentando como outsiders, como anti-establishment, né? Ou seja, pessoas de fora desse sistema partidário, né? Desse status quo, e muitas vezes com pautas salvacionistas, soluções fáceis para problemas invariavelmente complexos. Então, é preciso muito cuidado, é preciso que o eleitor esteja atento, né? E a gente percebe isso a partir de 2013, das chamadas jornadas de junho de 2013, né? Que ficou muito comum se dizer à época, o gigante, né? O gigante acordou, o gigante despertou. E quando nós olhamos os resultados da eleição, né, ou das eleições em 2014, particularmente para o Legislativo, a gente percebe que, na verdade, esta conscientização, que é sempre muito difícil dizer o que é conscientização, né? Alguns acham que a conscientização é quando o resultado é favorável ao que eu penso. Então houve um avanço da conscientização, o que não necessariamente é verdade. Mas a gente percebe que a gente teve, inclusive, um retrocesso no sentido que é possível afirmar que boa parte, por exemplo, no caso do Congresso Nacional, foram eleitos parlamentares, deputados federais e senadores muito mais ligados a práticas fisiologistas, muito mais sem enraizamento social e assim por diante. Então, é uma questão bastante complexa e este ano, 2018, particularmente difícil porque a população, os cidadãos como um todo, estão bastante decepcionados com os políticos. Como eu disse, ocorre no mundo, mas particularmente no Brasil também de forma bastante intensa. Esse descontentamento com os partidos políticos, como você falou, não é questão só do Brasil, mas é o que motiva, por exemplo, que a gente tem visto aí nos últimos anos os partidos mudando de nome, tentando fazer uma reformulação, Jéssica? A gente também tem que pensar um pouco a forma como o partido se comunicava até o começo dos anos 2000, né, quando a maioria da população brasileira ainda não tinha acesso à internet, por exemplo, e você pensa a forma como os partidos têm que se comunicar a partir depois desse momento que a população passa a ter acesso à internet, justamente. E então há uma tentativa de alguns partidos de se desvencilharem de nomes do passado, nomes às vezes associados a escândalos, e há uma tentativa de outros partidos de se associarem a exemplos positivos de outros países, na Espanha, nos Estados Unidos, né? Temos partidos no Brasil que têm exatamente o nome de partidos da Espanha e dos Estados Unidos, né? E temos também uma própria repaginação da forma como os partidos e os políticos se comunicam, né? A gente tem agora a primeira eleição em que se é possível impulsionar publicação política, né? É uma grande mudança, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Na plataforma, nas redes sociais e tudo mais. E é um desafio, como uma estrutura tão tradicional como um partido político, né, que a gente pensa na ideia de partido de massa, até no VT foi dito, né, a forma como o partido se organizava e organizava a sociedade em torno dos seus valores, como isso vai ocorrer num cenário onde as pessoas se mobilizam politicamente dentro das suas casas, onde as pessoas têm valores desagregados que se conectam e não necessariamente se conectam com outras pessoas, mas não necessariamente se conectam com uma ideia de um partido específico. Como é que os partidos vão ter que fazer essa comunicação daqui para frente? Isso é um grande desafio. É um desafio mesmo. A gente tem que ir para o intervalo, gente, mas é coisa rápida, em 2 minutos, o Realidade em Pauta está de volta.